tarde. Já vamos hoje começar a live de hoje de tarde com Roberto da Soluenge, depois a gente fala com Renato da Allgreen. Nosso tema hoje é telhado verde. Como é que a gente faz, quais são os cuidados, como é que a gente executa e pensa no telhado verde antes de realmente implantar ele, já na época de projeto, e depois os cuidados que temos que ter, né? Então a gente fala aqui com Renato da Allgreen e começando, que é o cara que vem com as soluções para a gente, né? Sempre ajudando, e o que é legal disso tudo é que aí, na hora que ele monta, na hora que a pessoa faz o projeto e tal, o Roberto com todas as soluções e tá ajudando, né, nas soluções. Olá, boa tarde. Boa Tudo tarde. bom? Tudo bom. Boa tarde, bem-vindo de novo aqui. Obrigado. Semana passada a gente ficou no gostinho da parede verde, não deu tempo de tudo. Aí hoje a gente está aqui para falar agora da cobertura, do telhado verde, né? Isso. Então, vamos falar um pouquinho. O Renato daqui a pouco entra para continuar falando com a gente, da Allgreen. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, já que você instala, que você faz essa questão de apoio, né? Como é que isso acontece? Fala um pouquinho aí para a gente. Para quem não conhece ainda, Roberto é da Soluenge, que tem as soluções em Salvador, região metropolitana, Bahia, né? Você dá toda essa ajuda, esse apoio, o que é muito legal, porque às vezes você quer por exemplo, no projeto, há pouco tempo eu estava falando com ele aí sobre a instalação sobre um sanitário, né? Ou coisa da sanitrite. Aí ele falou, eu já entrego totalmente pronto. Então, isso é muito legal, porque é um outro problema que você tem, pegar a solução, depois achar alguém que implante isso, que tenha um know-how para fazer isso certo, né? Então, e dê uma assistência, né, depois. Então, eu acho que isso é um trabalho Ou fantástico que que você faça faz. as conexões com as pessoas certas, né? Porque às Uhum, vezes você conhece, tem uma carteira de instaladores ou de uhum, pessoas ou de uhum, profissionais que uhum. passam, é claro, por uma avaliação, você não vai indicar qualquer pessoa, né? Sim, sim. E aí você pode, junto com o parceiro, fazer uma instalação e ir a contento com o cliente, né? Isso, isso. Isso é Na que é verdade, legal assim, eu acho também. bacana a gente fazer algumas provocações com essa questão do telhado verde, né? Pronto, vamos nela. Vamos lá. Telhados verdes às vezes não são, né? Será? Não são tão verdes, né? Eles ficam cinzinhas. Se É você isso? não cuidar, né? Se você não cuidar, né? Então, não é Perfeitamente. somente fazer a instalação do telhado verde, é Aham, fazer a aham. manutenção dele, né? Sim, perfeito. Um telhado verde que não é verde pode ser verde? Pode, eu acho, né? Pode. Se você conseguir. Na verdade, aí, vamos lá. Essa foi um ótimo ponto que você botou. Se eu já tenho uma cobertura, se eu já tenho um telhado, minha casa já existe, e eu quero transformar num telhado verde, né? Quais são os cuidados, vamos dizer assim? O que a gente tem que cuidar para fazer isso? E quais são os benefícios, né? Também dessa escolha. Na realidade, o sistema do Hum, Roof Green, que vem da Allgreen também, né? então, aham, Ele vamos dizer assim, é um plus em relação ao que existe normalmente, né? Então, o que certo. você existe normalmente é impermeabilização, isso tem que ter, de qualquer jeito. Não tem como você não Uhum, fazer um telhado vidro sem impermeabilização. Só que certo. você não usa aquele seixo, né, que geralmente se usa, você não usa o Sim. bidim, que é a camada Uhum. separadora, você não usa um volume de terra muito grande, que é o telhado verde convencional. Você tem que usar um volume de terra, e é claro que É, esse cálculo do peso da terra tem que ser feito na laje. pronto, isso. Então, assim, é um contraponto em relação ao sistema convencional do telhado verde, né? Certo. Na verdade, a ideia, o conceito do Uhum. telhado verde é, primeiro, diminuir as ilhas de calor, né? Você já Pronto. passou ali. Uhum. Um exemplo interessante: você vem antes do aeroporto, aí você Uhum. vem dirigindo o carro, né? Baixa o seu vidro para você ver o calor que vem ali naquela região que não tem árvore nenhuma. É claro, não tem por causa da pista, né? A cabeça da pista do Sim, aeroporto. Mas sim. após você entrar no bambuzal, veja a diferença que você tem, né? Aquele Da microclima que temperatura. você tem ali, a temperatura Perfeito. diminuiu, é completamente diferente, né? Você Perfeito, tem perfeito. uma área sem verde e uma área arborizada.
Então, a ideia do telhado é diminuir as ilhas de calor. Outra ideia interessante é diminuir as emissões de gases, né? Porque como você tem plantas, como você tem vegetação que absorve o gás carbônico e emite e transforma em oxigênio, você diminui as emissões de gases. Né? Ele filtra, acaba sendo um filtro, né? Dalva está perguntando, não te interrompendo, peraí. Já tem algum em Salvador? Dalva Rabelo está perguntando. Ainda não. Ainda não. Não, da Rooftop, outra coisa interessante é conter os alagamentos, né? A gente transfere uma área permeável, né? A gente, na verdade, impermeabiliza uma área, transfere essa área para cima dos prédios, né? Para cima dos telhados, e não existe nenhum cuidado de você fazer captação dessa água. Então, assim, a água desce pelo telhado, vem pelo telhado, vai para o escoamento, para os drenos, e vai lá para baixo, ou vai para a rua, ou vai para o esgoto. Você não aproveita, né, essa água. Então, a ideia do telhado verde é justamente conter tudo isso e tentar fazer um reaproveitamento da água, né? E além disso... Isso é possível, né, com essa instalação, porque tem um tipo de instalação que fica complicado, porque a terra, como você falou, o telhado verde, onde você enche a laje de terra e começa a plantar ali em cima, já fica bem mais complicado, né? Exato. A ideia do Roof Green é justamente não ter esse problema da montagem do telhado verde, da manutenção, né? Que é aquela história que a gente falou, que um telhado verde pode não ser verde, né? Da manutenção do telhado verde e da praticidade, que é você ter um sistema que vai contribuir para que você tenha aquilo sempre verde. Você só vai ter o cuidado de, é claro, aparar, podar, mas a irrigação ela pode ser automática. Ela é microgotejamento, você gasta menos água para você molhar as plantas, né? É claro, quando não tem chuva. Tem chuva, isso é molhado naturalmente. Mas quando você tem épocas de seca, épocas de estiagem, você vai ter uma automatização, uma forma melhor de você poder manter essas plantas vivas, né? Que é o que eu estava falando. Não é só você fazer o telhado verde, não é só você fazer a parede verde, né? Não é só você fazer um jardim vertical, é você fazer a manutenção. E o sistema dos jardins verticais, da Walgreen, da Roof Green, vem justamente para fazer esse contraponto de manutenção, de instalação de manutenção e de mudança até do cenário, caso você queira mudar as plantas de cor, você alterar, você tratá-las de forma melhor, né? Eu prefiro você falou a coisa certa aí. Muitas vezes o pessoal faz o projeto e depois vai resolver os problemas depois, mas aí não dá mais, porque é um custo enorme. Tem que antes já entender essas questões, né? Buscar as soluções que vão minimizar esses problemas, porque, tudo bem, é muito bonitinho implantar lá o telhado verde, mas a primeira hora que parar de chover, vai queimar tudo, vai ficar tudo seco, porque não tem água. Então tem que pensar na irrigação, né? Uma irrigação automática ou não, mas tem que pensar. E uma coisa muito bacana é a contribuição do Roof Green, porque são módulos fáceis de você instalar e fáceis de manusear, entendeu? Então, um telhado verde de uma forma mais prática de você ter... quase um Lego, né? É um Lego. Você faz uma montagem... É quase um Lego. E isso é legal. E aí agora você falou uma outra coisa também, que eu acho que é a maior dúvida de todo mundo. Eu tenho um teto na minha casa, né? Moro em casa, tem uma cobertura lá em laje que dá para fazer. Eu tenho que mudar, porque às vezes é só uma laje de cobertura, que só aguenta o peso da cobertura. Né? Aí você fala que o rooftop ele tem uma carga bem menor do que botar terra e tal e tal. Aí teria que ter só um cálculo em relação a isso, mas é possível que seja viável, né? Aí a gente tem que fazer um cálculo estrutural para saber se, mesmo aquela quantidade pouca que o Roof Green oferece, pode ser aportada pela laje que tem lá, que já existe, né? Mas aí tem que fazer um cálculo. Que esse é um cuidado que tem que ter. Quando você está fazendo um projeto do zero, calcular essa carga que vai ter ali em cima. Sim, essa carga, exatamente. Porque quando você trabalha com o telhado verde convencional, você tem toda uma carga diferenciada, né? Às vezes você tem que ter uma cobertura de 15 centímetros de terra. Imagine quanto é isso numa laje. Aí você você contabiliza. Tudo bem, a impermeabilização tem que ter, mas você contabiliza o seixo rolado, que é pesado, que são aquelas pelotas, né? Às vezes usa também argila expandida, né? Mas só que eu acho que ela vai dissolvendo também, né?
Ela vai É, perdendo o por volume, ser né? argila, ela vai expandir com a água, ela vai ter Uhum. a sua vida útil menor, né? Aí você Menor, tem a é. terra, você tem a própria planta e o pior de Uhum. tudo isso é a água. A gente pensa que a água não pesa, Que né? pesa, é, A densidade é, da água é 1 quilo. Se você botar 1 litro de água, é é. 1 quilo de água. Se você tem um Aham, telhado aham. que retém 200 litros de água, são 200 quilos sobre essa laje. Então, É tem que ser verdade, tudo muito bem verdade. pensado, né? Para você não Não, cair e na sua como você cabeça. É verdade. E como você falou, tem que ter o escoamento dessa água. Que eu falo sempre isso. Correto. Eu falo, gente, você faz um telhado, né? Que é um telhado plano, porque fora o problema dos que tem telhado de telha, né? A telha portuguesa, a telha cerâmica, ela não, aí já não dá para fazer, né? Não dá para fazer. Aí a gente teria que ter um telhado plano, né? Para começar. Lógico que você não Sim. vai fazer a plantação ali, o telhado verde. Se bem que tem alguns telhados verdes inclinados. Vou perguntar isso ao Renato, deixa ele entrar aí que eu vou perguntar se não funciona. Não Beleza. dá para você fazer uma horta. Não dá para você fazer uma horta, né? Porque como é que você vai catar, né? É, Cultivar e colher, não sei, verdade. na inclinação do telhado. Mas talvez uma inclinação de telhado, o processo. Vou perguntar isso a ele, guardar essa pergunta aí para a hora que ele entrar. Se a gente dá para fazer com a inclinação, até que inclinação isso se sustenta, né? Porque, como você falou, o telhado verde ele tem uma grande qualidade, que ele diminui a temperatura, né, do Sim, local. Então, ele é sim. muito legal para lugares quentes, porque ele Sim, dá uma diminuída grande em graus, correto. né, na temperatura. Isso é E legal, mas tem que ter o escoamento de água. outra coisa interessante, os passarinhos, né? Coisa mais maravilhosa, um passarinho cantando na sua janela. Um bando de Eu moro, passarinho, é. eu moro um prédio, eu moro num prédio aqui no Imbuí, chama-se Condomínio Solar dos Pássaros, acho que é por isso que tem o nome, né? Aí a gente tem uma Mas cachorrinha, ela sobe na janela, fica olhando a janela. Aí daqui a pouco o fica passarinho olhando os vem passarinhos. conversar com ela. Oh, Os meu dois ficam Deus. conversando, ele fica ali, ó, olhando ela e voa e volta, fica cantando a coisa mais linda. Eu fico olhando os Oh. dois. Que Olha que legal. ver. Que beleza você ter a natureza perto de você, né? Então, assim, Não o telhado é verde também verdade. ajuda nisso, né? Tem ajuda, é verdade, é verdade. Você cria um outro ecossistema, né? Um É, outra, né, que está perto de você. Isso é muito legal. exato. Perfeito. Aham. Agora, e na questão das hortas, né? Que eu acho que é uma coisa interessantíssima, né? Eu tô aqui esses dias da pandemia mesmo, e estou planejando fazer uma horta. Não vi como ainda, mas estou planejando, porque aqui em casa tem muito passarinho. E aí tem a questão de que se você bota pimenta, eles comem todas as pimentas. Você não consegue colher uma. Então você tem que fazer uma horta meio que indoor, para poder os bichos não entrarem, porque levam tudo, levam tudo. Mas, de qualquer forma, como seria esse uso também para uma horta, né? Eu Olha, acho dá para que fazer. alguns Dá para fazer, você lugares sabe por têm, né? quê? O roof green é igual a parede vertical, né? Uhum, A de vertical. Eles são uhum, células de cultivo. Então você uhum, pode uhum. puxar cada célula daquela, ela tem uma alçazinha, né? Ele vai ter um saco. É como se fosse Uhum. hidroponia, né? Sim, Se você sim. quiser, é possível, é só você não travar, não colocar as travas para fechar ele, talvez seja possível. Aí o Renato é o Ah, cara que vai mais essa uma dúvida para a gente. pergunta. Nunca tive Primeiro, essa demanda, não, ainda, né? de usar ele como horta, né? Não, ainda não. Pois é, vamos ver. Eu acho que é uma ótima pergunta para ele também. É Sim, a verdade. gente não tem nenhum instalado na Bahia, né? Em Salvador, não. Em Te Salvador, não, perguntar. infelizmente não. Não, não. Do Roof Green, né? Da Wall Green. Agora, se tem É. telhado verde, eu também não sei dizer. A gente até fez na faculdade, lá na Unijorge, de arquitetura, um container e botou o telhado verde. Só que não tinha, não foi nem eu. Quando eu cheguei, já estava meio pronto. Falei, gente, isso não vai dar certo. Porque botou uma coisa de grama, mas em Hum, pouco tempo estava toda queimada. Não tinha irrigação, não tinha escudo, não tinha nada. Simplesmente plantaram a grama em cima do teto. Aí tem que ter esses cuidados dessa claro, manutenção, porque senão não resolve. claro. Não adianta você fazer Não isso, né? adianta, é. Claro, claro. E é uma solução interessante, porque quando você tem um teto, uma cobertura em laje pura, né? Ou você tem que botar seixo. Por que a gente bota seixo, argila expandida? Porque o calor ele batendo direto na laje, ele vai trabalhando, vai fazendo esse concreto ali, essa laje trabalhar e vai fissurando toda. Então, por isso que é legal você cobrir a laje. Então, se você pode cobrir com alguma coisa verde, melhor ainda, porque você mata dois coelhos, né? Por isso que a gente usa, Exato. inclusive, o seixo rolado branco, porque o branco, ele, Reflete. ele reflete mais o calor e tal. Então,
é por isso, mas o peso do seixo realmente é alto, ele acaba incidindo no Ele peso da seco e ele cobertura. molhado, né? O peso é alto, né? Ainda tem isso, o molhado, porque aquilo ali ainda vira uma piscininha, né? Porque se você É, não fizer o escoamento certo, ele ainda é vira uma verdade. piscina. É verdade. Perfeito, perfeito. Tá. Então, assim, os cuidados são, primeiro, definir como você vai fazer o telhado, né? Se você vai fazer Uhum. ou jogando terra e botando não sei quanto de terra, de bidim, de seixo, todas as camadas de drenagem, inclusive, que precisam. Cuidado com o escoamento da água, né? Sim, A água que vai ser acumulada ali de chuva, de tudo. O cuidado com irrigação, que é importante ter, sim, né? E sim. aí definir o sistema que você consegue definir seu projeto, né? No final das contas. Certo. Porque Agora, tem os sobrecargos além. é importante frisar o seguinte: com o Hum. roof green, você não precisa de nada disso, tá? Você não vai precisar do Sim, seixo, você não vai precisar, você só vai precisar da impermeabilização, só. E é claro, do sim, escoamento, né? Dos drenos de escoamento, sim, de sim, todo o sim. tratamento para que você não tenha filtração da água da chuva. Mas Uhum. a instalação, vocês vão ver como é interessante a instalação do roof green. Renato vai mostrar, vai informar como é que fica, né? O telhado Ah, que verde da legal. roof green, né? Ai, meu Deus, maravilha. Então tá, então se quem quiser estar lá em Salvador, você dá conta de ajudar nisso aí, né? De dar Com conta. certeu. Então pronto. Então eu vou chamar ele aqui. Renato, você tá aí, eu já vi que ele já deu oi. Vou chamar ele aqui para a gente poder Tá tirar essas joia. dúvidas com ele, tá? Tchau, beijo. Obrigado, querido. Ah, Obrigado. Deixa eu chamar Renato. Oba. Tô vendo, Renato. Deixa eu ver você. E aí a gente conversa, já vi que tem um monte de dúvida aí, né? Então, já estou te adicionando, hein? Vamos lá, já te achei, já estou te adicionando. Gente. Pronto. Olá, tudo Boa bom? tarde, Lilian. Tudo bem? Tá ouvindo Tudo bem? bom. Estamos ouvindo bem, estamos ouvindo. Que, que bom. E aí a Que introdução do Roberto foi maravilhosa, né? Já teve é, algumas perguntas, achei muito bom, não é? aham. Então, Aí, sensacional. ó, que bom. Obrigada por estar aqui. Né? Renato é da Walgreen, gente, que chegou agora e vai falar com a gente sobre essa solução de telhado verde, né? E aí eu já comecei com algumas perguntas, você viu, né? Primeiro, se a gente pode botar em telhado inclinado, né? Como é que acontece? Até que inclinação ele funciona? Por exemplo, assim, eu primeiro lancei o Jardim Vertical, né? Que nós falamos a Sim, semana passada. foi, E aí, foi. nesse mesmo conceito maravilhoso de modulação, Uhum, de uhum, irrigação, eu projetei em 2015 o Roof uhum. Green. Então, eu Sei. lancei aí praticamente 4, 5 anos depois do lançamento do Jardim Vertical, eu lancei o Roof Green, que é Uhum, um complemento assim paisagístico fantástico e sim, realmente cumpre a função dele, que é essa função térmica, essa função toda que o perfeito. Roberto teve falando, né, das ilhas de calor, de Isso. também do CO2, do gás carbônico, poeiras, Uhum, impoeiras, impurezas, né? uhum. Barulho, porque Ah, também boa. ele, além Isso. de ser térmico, ele é termoacústico. Então, ele cria uma barreira entre a laje Uhum, e o sol, vamos dizer assim, o meio ambiente. Nós uhum. vamos ter ali 2 centímetros de água, que é uma reserva Sim. técnica. Ele Uhum, armazena 700 ml por vaso, ou seja, uhum, 11,2 litros por metro quadrado, que é uhum. uma quantidade a mais para poder Sim. suprir as plantas e não precisar estar sempre irrigando, utilizando o sistema Legal. de Isso é irrigação. bom. Aham. Ele tem mais 10 centímetros de substrato e a Uhum, planta. Então, o que é que acontece? Isso aí, em alguns momentos do dia e época do ano, chega aí a uhum. ter uma diferença de 10 graus a 12 graus de diferença no ambiente. Caramba, é Se muita não tivesse coisa. nada. Ah, É muita coisa. Praticamente o caramba. Eu sol achei que não era toca menos. na laje, Uhum, entendeu? Não toca na uhum, laje. Por conta de uhum. todo esse colchão. Isso. Logicamente, Perfeito. vai variar até um pouco Uhum, mais, um pouco menos,
de acordo com o tamanho da planta que se coloca. Ah, sim. Que se a Porque você cobertura pode ficar colocar mais uma cheia, né? plantona. Ficar muita. Certo, entendi. Ela Se vai tiver cobrir uma mais. graminha, vai cobrir menos. Se tiver uma Perfeito. plantona, vai cobrir mais. Vai cobrir E mais. aí, Maravilha. pássaros, insetos. Eu já fiz Todos alguns os vizinhos. telhados verdes com flores, com Que lindo. uma muda que se usa muito aqui, que é Hum, uma transformação genética da empatins, que hum. hoje deve estar em todo o Brasil, que chama-se Sampatins. Ela Não sei qual é. praticamente, aqui no sul, é a Maria Sem Vergonha, aquela Sim, sim. coloridinha, né? Sim, sim, Só sim. que ela agora, ela é feita para o sol, né? É Aham. uma geneticamente modificada. E Hum. aqui, por exemplo, ela chega a florir de 10 a 11 meses por ano. Só realmente no Caramba! inverno é Que que ela não. ela não Aham. resiste, E quando a né? gente pensa que Salvador não tem inverno, então tá feito pra gente. Então, até no inverno ela Nordeste deve florir. é uma maravilha, É, tudo é. florido, com Ai, que lindo, borboletas, que com legal, insetos, com que legal, pássaros, com que legal. beija-flor. Então, Aham, aham. inclusive cria assim, entre Hum, as áreas verdes, uma hum. continuidade, vamos dizer assim, os corredores para os Sim. pássaros, para os insetos. Uhum, uhum, Então, é uma uhum. tecnologia muito interessante. Quando eu Certo. criei esse sistema, Aham. eu só posso utilizar ele com pequena inclinação. Eu não uso Hum, ainda com uma inclinação muito certo. alta, tá? Tá, Chega tá. aí a 15, no máximo aí 25 graus, sabe? Pronto. Tem que ser uma Mas isso já inclinação pequena. resolve porque uma coisa até que eu ia te perguntar, porque a gente tem muita cobertura que ela já tem inclinação, né? As coberturas ela já têm uma certa inclinação até para poder fazer, mesmo uma cobertura plana, ela tem uma inclinação para fazer o escoamento da água mesmo, né? Então E é isso não teria necessário. problema. E é necessário, Nenhum, claro. nenhum É, problema. Agora, ótimo. isso que o Roberto, quando eu falei modulação, o que é que ele fala? Assim, é que, por exemplo, o peso do All Green são Sim. 55 quilos por metro quadrado, já com Hum. substrato encharcado, a reserva de água e uma Ah, planta já de com grande tudo. porte. Com Legal. tudo, 55 quilos. Então, é Tá. uma estrutura leve. E o Aham, que é que bem eu leve. pensei? É, eu pensei, porque todos precisam de impermeabilização. Uhum. Mas o que Uhum. ocorre? A impermeabilização não é infinita. Ela tem uma Não. durabilidade Tem e que ser ela tem uma refeita. garantia. Se Sim. ela, por exemplo, apresentar alguma falha antes de 5 anos, com a Uhum. outra tecnologia, eu tenho que desmanchar todo o jardim e Perfeito. retirar a Perfeito. terra tal. Como Perfeito. nossos são módulos, são 16 Uhum. vasos, 16 módulos por metro quadrado, eu Uhum. simplesmente desmonto, Uhum. removo, sem a necessidade de estragar uma planta, nada, reparo a impermeabilização, coloco tudo de Uhum. volta. O Uhum. ponto negativo, vamos dizer Uhum. assim, dessa Uhum. tecnologia é que ela não pode ser pisada, Certo. entendeu? Então você tem Então que isso é um deixar um. outro E isso é outra coisa que tem que ser pensada na hora do projeto. Você tem que deixar uns corredores para as pessoas andarem ou terem acesso andarem, a esses módulos, né? deck, ou Certo. a pedra rolada mesmo que você falou, Uhum. Uhum. ou a argila expandida, mas você precisa Certo. fazer alguns caminhos para você Certo. pisar. Mas assim, Uhum. em termos de custo e custo-benefício, sempre está verdinho porque tem a irrigação, ainda tem essa Uhum. reserva Tem a técnica de reserva. água no subsolo, então tem Perfeito. todas essas vantagens. E é Aham. horta, É horta? Tá, é, vamos lá. Vamos para a é horta. Vamos para o horta. assunto, que esse me interessou. Esse já era um Ai, sonho muito interessante que hã, eu hã, tinha já hã, anteriormente, mas quando eu fiz esse telhado, hã. eu peguei a irrigação e coloquei no meio do vaso. As Sim. plantas cobriam essa tubulação, ninguém Aham. via. Mas aí, como é que eu posso plantar um pé de alface,
um couve-flor, um brócoli, eu não Uhum. tenho como. Então eu precisei fazer um ajuste nessa Uhum. tecnologia. Então eu Para criei, possibilitar. exatamente, eu modifiquei a irrigação. Hoje a Aham. irrigação ela passa na lateral entre dois módulos Uhum. e economizei irrigação. Aí dali Uhum. daquele encontro de quatro vasos sai um espaguete para irrigar cada uma dos legumes ou verdura Sim. que se queira plantar. A altura já é uma altura bem interessante, porque dá para colocar aí 10 até 11 centímetros de substrato, quer dizer, tem uma Uhum. quantidade Boa. de Aham. vegetais boa que se pode colocar. Uhum. E Uhum. eu criei uma forma diferente também. Então, eu posso fazer ela no telhado, como Uhum. também eu fiz uma estrutura com canos de Uhum. irrigação. Hum. Essa própria Essa- estrutura de canos, ela já é o sistema de irrigação. Os gotejadores já saem do Hum. próprio cano. Do próprio cano. Então, do próprio Entendi. cano. Eu posso simplesmente regar manualmente mesmo, com um regadorzinho. Eu Uhum. posso regar com o sistema que a gente tem manual, que é uma bomba, é um pulverizador que vira uma Uhum. bomba, mas Sim. também vai pelo Manual. sistema de irrigação, ou Hum. tudo automatizado. Aham. E também o que eu Legal. chamo hobby, que é essa de 1 metro quadrado, né? Ah, E eu também tenho uma professional, que pode ser do tamanho que a pessoa imaginar, até para culturas grandes, tá? ah, Tudo legal. isso com irrigação automatizada, com fertilização automatizada. Então foi um Aham. avanço assim muito interessante que nós Pô, legal. fizemos. Então, por E a exemplo, se eu quero o vantagem, hobby, eu compro uma de um, eu pego uma de 1 metro quadrado. um Ou metro 2 metros quadrado. quadrados, quanto eu quiser, mas eu pego por metro quadrado. Pega por metro Interessante. E aí não quadrado. preciso botar no telhado, eu posso botar no chão também, não posso? É Ou com a não? vantagem. Hum, Ela é levantada do chão na altura sim. de uma mesa. Olha, então já fica, você não É, tem que se é, abaixar, você já pode não, colher, cultivar na. Rapaz, tá colher ficando bom ali demais, a viu? mão, Tá ficando bom demais. Eu gostei desse porque negócio. eu achava muito inconveniente, sabe? Você está se É, baixando ali no chão, né? Só comprando um banquinho para sentar do lado. Compra um banquinho e vai ficando sentado do lado, né? Um banquinho É. baixinho, né? Mas agora E esse já dá para pegar fácil. já Gostei dá disso. em pezinho, vai tirando o matinho, vai Vai limpando, cultivando o vai negócio. cultivando Massa. morangos, né? Aqui na região que é mais Aham. fria, É, aqui não dá morangos, morango, acho que não vai não. Aqui não rola não. só em Jacobina. É verdade, é verdade. Não, a Vitória Já da Conquista também, que eu acho que tem um, Vitória da né? Conquista, com certeza. A região da Essas Chapada regiões aí Diamantina também, eu acho que vai bem, né? vai É, bem o morango, né? Tem algumas mas regiões em Pernambuco também que vai morango bem, vai bem, né? Gravatá, Garanhuns, né? É, Então, é. tem Aqui a tudo gente isso vai bem aí. com tomate, pimenta, essas coisas. O problema é que ainda tem esse problema, porque é uma vantagem que você traz os bichinhos, os visitantes, né? Os passarinhos, as borboletas, os bichinhos todos, só que eles comem tudo, viu? Comem tudo. Concorrência, né? Em casa, a concorrência é horrível. Em casa tinha jaboticaba, cara, eu nunca consegui comer uma. Porque quando eu vi, eu já tinha comido todos. Ou você pega verde e tenta comer verde, ou então você vai ter concorrência grande. Concorrência grande. Mas tem os É, pássaros, né? Traz a é, natureza ali para juntinho de traz, você. tudo tem vantagem e desvantagem, né? É. Esse é o mercado agora que a gente está Ah, entrando assim esse ano uhum, forte, né? uhum, Eu uhum. tenho já está em produção no forno as ferramentas para fazer a horta vertical, também vai ser Ah, assim legal! maravilhosa, né? Legal, Porque isso, porque às ocupa vezes as pouco pessoas não têm espaço. espaço, a horta Entendeu? vertical, num Boa, isso eu apartamento, gostei numa também. Hum. sacada, vai ser muito legal. E ainda estou Uhum, fazendo mais uma, né? Que uhum, ela vai ser, isso que você perguntou, vai ser possível fazer indoor, porque ela tem uhum, cobertura, né? Ela vai abrir e fechar com a cobertura uhum, plástica transparente,
E vão Sim. ter lâmpadas LED também. Então, essa já está toda projetada. Agora estamos Legal. lançando devagarinho. A ideia era até o final do ano ter todas. Mas a Uhum. pandemia aí atrasou um Deu pouquinho os uma nossos planos. freadinha. É. Mas acredito que dentro de 60 dias nós teremos Que a legal, horta cara. vertical. E logo em Aham. seguida vai vir os mushrooms, os cogumelos, né? Que também hoje a produção caseira de Como é? cogumelos é uma coisa Eu maravilhosa. não sei nada sobre isso. É diferente? Você vai ter você tem que ter uma estrutura diferente para os cogumelos, é isso? A estrutura um Ou é? pouquinho Ah, diferente, porque vai ter que Não manter a seria uma horta umidade, né? normal, não? É quase Tá. uma horta normal, mas aí a gente Uhum, precisa a água não vir exatamente por baixo, mas ter muita umidade em cima dele, como se uhum. fosse uma névoa, né? Uma borrifação. Entendi. E o Uhum, substrato você já compra o substrato nosso, uhum. como é que se inoculado, com a Legal, inoculação dos legal. cogumelos. Então, cogumelo Sim, parísio, perfeito. cogumelo shiitake, diversas Legal. espécies de cogumelo comestível, Aham. que hoje está em É. Ah, voga. Quero fazer as é verdade. receitinhas também, você comprar e já ter receitas, um Já livrinho ter de receita de receita. cogumelo. Legal, Então, legal. Ai, que bom, que ótimo que você está andando por essa linha das hortas, viu? as Essa área hortas, é. das hortas é muito legal, né? É muito legal. Agora vamos voltar E para o essa nosso do telhado telhado já aqui. está pronto. E a do A do telhado telhado já tem já pronta. Já estamos tem comercializando. pronta. Já Inclusive, se você comercializando. quiser aquela 1 metro de altura, não, altura de bancada de mesa, que é Sim. 90, deve ser o quê? 75 centímetros mais ou menos de Não, ela tem altura, um né? metro por 1 metro. Ela tem 1 metro Ah, quadrado. Ela tem mais e ou a menos altura? quase 80 centímetros. De altura, setenta e certo, oito certo. de altura. Uma A bancadinha de altura de uma pia, mais mesa. de bancada. Isso. Ótimo. Exatamente. Legal. Essa então já é uma coisa legal. Ela é quase que portátil, né? Ela não precisa ficar Ela é fixa, portátil. precisa. Ela é Não, portátil. você pode levar ela de um lugar para o De um outro. lugar para o Né? outro. É quase uma mesa daquelas né, que a gente usa plásticas Isso, né, na área externa, que você leva e traz. Legal isso, legal exatamente. também. Isso é bom. Ótimo, ótimo. Tá, vamos voltar para o nosso telhado aqui, tá? Cobre com tela, ó, tá falando aqui, cobre com tela. Visite nosso Instagram aí, ó. No Instagram tem também. Qual o clima adequado para cogumelos? Porque as mensagens não tinham aparecido. Acho que. É um lugar Aham. fresco, sem pouca luz. Não pode ser direto na Ah, luz, tem aham, que ter uma aham. luz ambiente, mais difusa. E umidade. Certo. Tem que ser um Ótimo, lugar ótimo. úmido. Agora pode Úmido. ser quente. Quente é uma Entendi. beleza. Quente e Salvador é úmido. bem úmido na umidade de Salvador é bem alta, então já é uma boa aí. E quente, Uma né? boa. E É, quente. joia. Agora, peraí, deixa eu te falar. E aqui, ó, na Walgreen, viu, gente? Quem quiser dar uma olhada também nesses jardins e tal, tem lá vídeos e tudo no Instagram, Walgreen Jardins Verticais, ponto Jardim Verticais. Tem vários vídeos lá. Agora me fale, vamos voltar para o telhado, para a questão do telhado, né? Quem Certo. tem hoje uma casa e quer adaptar, né? Como é que faz? Qual é a melhor forma? Porque você tem isso, você vai fazer o tamanho sob medida para a pessoa. É isso para o telhado? Então a pessoa Não, é teria que porque ter, na por realidade. exemplo, a planta do telhado, passa para vocês e vocês avaliam como faz, vocês ajudam como é que funciona essa questão do procedimento para botar isso no telhado, né? Sim, por Primeiro tem que ter exemplo, um assim. cálculo, lógico, como você falou, né? É, Tem que ter um mas cálculo olha, para ver o peso. É um peso hoje uma irrisório, né? 50. lajezinha é irrisório. É, Uma lajezinha 50. dessas mais simples que tem, a Sim. resistência a ela é 250 quilos por metro quadrado. E Uma aí o jardim pessoa você não tem. andando tem 80, só Aham. com o peso dos pés da pessoa. Sim. Quer dizer, se você pegar o jardim, que não vai poder pisar em cima dele, Sim, vai ser sim. só para o jardim, ter Uhum. 55 quilos por metro quadrado, é praticamente raro, a não ser que não seja uma laje, seja um Sim. telhado com a madeira muito fininha, aí a gente Aham. precisa Avaliar se essa analisar estrutura se é aguenta. possível. Perfeito, Já perfeito. aconteceu uma situação Ah, era um calhetão uhum. de fibrocimento Sim, muito sim. antigo.
Hum. E apoiado só nas extremidades. Sim, Eu não autorizei. Nós entendi. fizemos uma visita Uma em análise. loco Aham, e eu aham, aham. não autorizei. Foi a única vez que eu tive assim um problema que não foi possível instalar Uhum, um telhado uhum. verde. Pronto. Tá? Então o importante, a primeira coisa é ver qual é o tipo de cobertura que você tem e quanto ela aguentaria normalmente de carga no metro quadrado, né? Então, se a pessoa quer Isso. fazer, primeiro começaria com isso aí, vendo qual é a estrutura que tem de cobertura e vendo se isso aguenta esse peso de 50 e pouco, 55 quilos por metro quadrado, né? 55 quilos por metro quadrado. E como o Pronto. vaso ele é 25 Hum, centímetros, então ele é sim. muito fácil de ajustar, Hum, compreender o entendi. espaço. É muito Aham, fácil. Porque, por entendi. exemplo, se eu não tiver, vamos dizer assim, 25 de espaço, eu tiver Uhum, 24, vai hum, ficar 12 centímetros para cada lado, que até a própria entendi. planta cobre, Entendi, entendi. Você vai ter que. entendeu? O seu Então, modulado é 25 centímetros. Mas se não 25 tiver, centímetros. você dá uma espalhada que a própria planta se dá conta de Divide o cobrir o seu espaço, vazio. né? Divide o Sim, sim, espaço sim. que sobrou, Perfeito, né? perfeito. Centraliza e vai Aham, sobrar uma areazinha muito aham, pequena de um lado e do aham. outro, Aham. tá? E quanto você Então, indica que deixe de profundidade para você fazer as passagens? Porque, na verdade, bom, se for horta, você tem que acessar cada um para poder pegar as coisas, colher. Mas se for um jardim isso. maior, você não precisa de tantos corredores, né? Não, não precisa de tantos corredores. Isso a gente pode propor no projeto, Uhum, para ver, por entendi. exemplo, qual é o sentido que a pessoa está Uhum, caminhando, que quer uhum, caminhar, uhum, se é no uhum, comprido, na largura, para uhum. ficar também não só acessível, como bonito, né? Como Claro, claro. bonito, como Sim. assim fazer um panorama estético, fazer umas Aham, mudanças de aham, plantas, algum, aham, algumas algumas situações de mix com plantas rasteiras e plantas mais uhum, volumosas, para fazer um uhum, lugar realmente agradável, bonito, né, de se aham, ver. aham. Joia. Tá? Tem com certeza, tem que, porque tem, quando a gente olha de cima, né, quem mora em prédio, então vê casas, vê os prédios mais baixinhos, vê aquela cobertura tão cinza, né, tão agressiva para a paisagem como um todo. Então seria legal se começasse a se usar realmente as coberturas verdes, primeiro por questão das ilhas de calor mesmo, né, diminuir essa questão do calor Sim. do cimento. Segundo, pelo próprio conforto da construção, né? E terceiro, pelo próprio visual mesmo, que fica tudo isso, né? Quando as pessoas estão. E os Tudo animais, muito né? Os bonito. animais também, que você está trazendo um microclima novo e uma fauna ali diferente, né? A fauna e a flora, né? Você bota Fauna e flora. uma Isso. variedade grande aí, porque a flora vai trazer a fauna, né? Vai trazer os animais. E aí você pode, inclusive, pensar em que tipo de planta botar para os bichos que você quer atrair, né? Isso, Também, né? exatamente. Se é Flores, flor, né? O tipo de borboletas, flor que traz beija-flor, né? A Russélia mesmo é uma flor, a gente tem aqui em casa, que é uma loucura. Toda hora tem um beija-florzinho. Adoram a Russélia, aquela é uma florzinha vermelha. Tem beija-flor como quer. maravilhosa. É, Conheço bem. A gente é, usa aqui também. usa também, Mas aí né? a E ela gente atrai pode. muito. É, e o bom do sol é que as Aham. flores precisam muito de sol. Sim, Então, no sim. jardim vertical aí, no Nordeste mesmo, tem muitas opções De flor, né? maravilhosas de fazer de flores permanentes, né? Que elas se renovam e dá para a gente Aham. fazer coisas lindas, né? Ai, cara, eu tô ficando tanto com vontade de fazer, eu vou acabar fazendo, viu? E filmando para todo mundo ver minha horta e meu jardim vertical, hein? Que maravilha! Conte com a gente. Vou fazer, vou fazer. O problema como você está me dizendo que a manutenção é pouca, eu vou até fazer para testar, porque eu não tenho muito tempo para ficar, infelizmente, mesmo com a pandemia, engraçado, a gente achou que ia ter mais tempo, está tendo menos, né? Eu, pelo menos, Estou estou mais trabalhando corrida do três que vezes antes. mais. Pois é, menina, eu também, que loucura! É Que verdade. loucura! Aí a gente. Bom, mas como você está garantindo que a manutenção é fácil, vamos ver. Vou ver se eu faço isso aí para a gente tirar a prova. Ó, Estou tem uma. pensando até nem se baixar,
para poder pegar Pois ali na é, mão, não você precisa. calcula. Se bem que o baixar e levantar até já é um exercício físico, né? Já seria uma boa coisa para. Eu tô brincando. Não tem nada pior do que você ficar fazendo coisa abaixado, né? Não tem como você conseguir É, fazer. Então, numa altura confortável, isso deve ser muito mais legal. Agora, tem uma pessoa perguntando aqui, qual o custo em média para um jardim vertical? Douglas está perguntando. O custo de um jardim vertical, em média. Sabe? final, né? Aí Vamos você diz dizer, o quê? Já implantado? Como é que você. porque no É, caso nosso, ah. como nós somos de indústria, Uhum, então o uhum. que é que eu fabrico? Eu fabrico a nossa estrutura, né? Sim, E tenho, por sim, exemplo, aí em Salvador, o Roberto, sim, né? sim. Que ele Que faz toda a que ele implantação. em toda a implantação, ele vai instalar, vai colocar as Uhum, plantas. uhum, Então, esse uhum. custo final, vamos dizer, como a gente diz, com a chave na mão, né? Sim, Fica sim. aí entre 900 a 1.200, Uhum. R$ 1.300 o metro quadrado. Para a Isso vai fachada, depender para o de jardim quê? vertical. O Uhum. jardim vertical. Vai depender de quê? Que planta a pessoa quer usar? Sim. Porque desde uma coisa simples, né, até Uhum, orquídeas, xanadu, então são uhum. plantas bem mais caras. Mais Uma caras, orquídea aí claro. fica cada uma R$ 50, R$ 60 Verdade, cada é planta. verdade. Então vai É, depender do que a pessoa quer. isso. O tipo de A irrigação. automatização, a Isso. irrigação, Aham. aonde, né? Quanto Uhum. menorzinho o jardim, por incrível que pareça. Fica mais caro, né? Fica, Fica. porque, por exemplo, o mesmo custo que você pega a De... caminhonete para entregar, Uhum, instalar o uhum. jardinzinho, enfrentar todo o trânsito de Salvador, para instalar 2 metros quadrados, ou 4 metros quadrados, ou 8 metros É, quadrados, é não praticamente o dilui, né, mesmo. o valor. Não dilui, Entendi. Então não tem dilui, área para entendi. diluir, não Para é? diluir. E também a questão do tanque de água, irrigação, essas coisas que precisam, que também se você fizer muito pequeno, deve ter um tamanho que tenha que mudar ou não. Por exemplo, a bomba da irrigação, né? A Sim, automatização e tal e tal. Até X metros quadrados você mantém um tamanho tal. Depois você tem que aumentar. Então, isso. deve ter um tamanho econômico, vamos dizer assim, né? Tem. Uma metragem econômica, como tem quando você vai fazer corte de papel, essas coisas. Tem a metragem econômica, ou corte de Tem a material metragem também, né? econômica, tem. Tem a metragem Que a partir econômica, disso você já aumenta é, a potência das coisas, é isso? Sim, né? Deve isso. ter. E Uhum. também esse cálculo que eu estou lhe falando, Hum, vamos dizer assim, de um jardim instantâneo. sim, O que é que eu sim, quero sim. dizer com isso? Né? Numa segunda-feira, a pessoa liga para o Roberto, aí diz assim, Uhum, Roberto, eu tenho uma festa na sexta-feira, quero meu uhum, jardim pronto. Ora, uhum. a nossa tecnologia permite isso, porque Sim. eu coloco uma plantona, então Uma ela já está planta. linda, maravilhosa. Uhum, Se eu uhum, uhum. coloco uma plantinha menor, óbvio, esse jardim Ah, vai vai. ter um custo mais barato. Mas o Sim, cliente só vai ter o jardim bonito daqui a 2 ou 3 meses, não na mesma perfeito, hora que finalizar. perfeito, Então, perfeito. esses custos variam muito. Vai depender Sei. do que é que o cliente Do que a deseja, cliente o quer. que é que ele Não, e quer. o que eu acho que é legal, que você fala assim, o jardim já vem pronto, mas ele não é só um cenário, né? Porque ele vai ficar bom depois. Então, eu estou fazendo uma festa, Sim, quero botar um jardim, mas você não vai gastar uma fortuna para botar um cenário lá e depois ter que jogar tudo fora, não é isso. Você bota um não. jardim que ele já está bonito, já está pronto para a festa, mas ele vai ficar ali para sempre, se você fizer a coisa certa, Ex- né? exatamente Isso, isso, bem, legal. bem Isso é colocado. legal. Né? Isso é bom, porque às vezes fica parecendo que é uma coisa que a gente vai montar e desmontar e jogar fora, entendeu? Não é isso, Não, né? De não é jeito nenhum. isso. Agora, deixa eu É. te fazer uma pergunta. Tem até uma pergunta aqui. O Allgreen terceiriza a jardinagem? Eu acho que eu entendi aqui que é pelo o cuidado. Se vocês. Aí eu não sei se Roberto teria alguma parceria com alguém que faz a manutenção. Mas pelo que você falou, a Sim, manutenção é tem, muito pouca. Ah, tem, né? mas é pouca, mas existe, Sim. né? Como Por é que é essa exemplo, né? manutenção? Me explica aí um Essa pouquinho melhor isso. manutenção. O que é que a gente E precisa agora eu fiquei fazer? interessada em botar jardim verde aqui, né? Vou saber tudo. Que bom. Jardim vertical. Porque eu já A tinha um maior, jardim normal, né? Eu já tinha um jardim porque é casa, né? Mas é, o jardim vertical eu quero experimentar mesmo para ver como é que é. Até porque é, para a gente poder botar no cliente, às vezes é interessante a gente experimentar isso para ver o que realmente, de fato, no dia a dia acarreta de demanda, né? De atenção do cliente.
Porque tem cliente que chega para você e fala assim, não bote planta na minha casa, porque eu não tenho uma mão boa, eu mato todas as plantas, eu não tenho tempo de cuidar. E aí você fica, né, falando, bom, tudo bem, esse pelo menos já sabe, mas imagine um cliente que você propõe uma parede verde inteira e o cara não tem uma mão que mata a planta, como eles dizem, né? A mão que mata a planta e tal. Como é que faz isso, né? Então a gente tem que ter esse cuidado na hora de especificar, né? Então você vê, a Me fale da manutenção, a manutenção ela começou inclusive quando eu projetei o produto. Certo. É uma estrutura plástica infinita, pela maneira que ela é posicionada, né? Uma irrigação que dá, assim, tudo que a planta precisa, sem problemas. Porque, vamos dizer, tudo material de irrigação bem escolhido. Certo. O que é que a gente vai fazer agora? Escolher as plantas corretas. Ou seja, porque nós temos área de sol, meia sombra, vamos dizer, tem sol e sombra durante o dia, e de sombra. Então, além as plantas, disso, vento, né? Além disso, você tem vento, sal, né? Sal e um outro detalhe também. Eu quero tal planta, mas olha, tem épocas do ano que a planta solta muita folhinha seca, troca muita folha. Muita então sujeira, a pessoa tem que estar com essa consciência, né? Perfeito. Peraí, eu quero menos. Não, eu não me incomodo, tem quem cuide, tem gente aqui para cuidar, sabe? Porque, teoricamente, o que é que precisaria? Uma vez por mês, fazer a fertirrigação. Se for um jardim muito pequenininho, essa fertirrigação vai ser feita só a cada 6 meses. Certo. Porque aí nós vamos usar pastilhas. Que é a fertilização desses substratos, não é isso? Desse substrato, a reposição, vamos dizer assim, melhor. dos fertilizantes. Não é verdade? As folhas secas e plantas que crescem muito, vamos dizer, muitas vezes dá para manter. Tipo um jardim mais selvagem. Mas, dependendo do desenho, o cliente quer que mantenha mais ou menos aquelas áreas bem definida, bem delineada. Aí tem que ter poda, então, né? Tem que ter a poda. Mas, vamos dizer assim, como tem todo esse sistema de automatização e ela não está ligada diretamente à terra, a manutenção é igual ou menor do que um jardim convencional horizontal. Entendi, entendeu? Entendi. Então, e aí a pergunta, eu acho que terceirização da jardinagem, eu acho que seria justamente nessa pergunta. Por exemplo, vocês ajudam a escolha, vocês fazem essa escolha das espécies, das plantas? Sim, orientamos, né? Isso já é um trabalho paisagístico. Porque vocês já podem entregar com as plantas todas, mas pode também sem as plantas? No caso nosso, nós não entregamos, né? No não caso da fábrica. A planta. O jardim finalizado. Certo. Entendeu? A indústria, ela só dá todos o know-how, o sistema, todo o suporte técnico, projetos, orientações de todos os tipos. Quem vai executar e quem vai dar manutenção é o revendedor local. No caso, tá perto Roberto, do cliente. da gente aqui, no caso, Roberto da Soluende, ele faz toda essa coisa aí, das espécies de manutenção, e até já agenda, se tiver uma manutenção, tipo, todo mês, ele já deixa isso organizado. E Exatamente. Joia, que bom isso. Então, por exemplo, tem clientes mais sofisticados, que como eu te falei uma outra vez, coloca orquídeas no jardim. Fica uma coisa deslumbrante. Não precisa muito, mas vamos dizer assim, num jardim aí de 12, 15 metros quadrados, 8, 10, 12 orquídeas, parece que a orquídea está saindo de dentro de uma samambaia, sabe? É uma coisa deslumbrante, linda. Entendi. Isso é uma assinatura. A cada 60, 90 dias, a empresa de paisagismo vai lá e troca por uma nova, por outra cor, por outra espécie. Perfeito. E aquela não morreu. Ela volta para o viveiro novamente. Volta para o viveiro, perfeito. Até esperar a próxima flor. Maravilha. E isso pode ser, Roberto botou aqui, a manutenção pode ser terceirizada. Então, na verdade, ele pode fazer isso, mas também pode ser terceirizada com alguém que você queira. Que né, tranquilo. Ai, que joia, que ótimo. Gostei Por disso. exemplo,
ela já tem um jardineiro Uhum, que vai todo mês lá cuidar da grama, cuidar de tudo. A gente uhum, orienta e ele cuida do uhum. jardim vertical também. Cuida do jardim. Perfeito, Né? perfeito. Ou É. orienta alguém da casa, alguém que Aham, goste. aham. Não Que tem gosto. dificuldade. É Não uma tem coisa dificuldade. simples de fazer. Você sabe Não. de uma coisa? Tem muito os estudos com as pessoas mais velhas, os idosos mais, né, que tem até alguma dificuldade já de locomoção, alguma coisa, nesse cultivo das plantas. Tem tido um resultado muito grande do ter essa obrigatoriedade de cuidar, né, da planta. Então, isso já tem resultados muito legais. Eu acho que um tipo de jardim desse, como você está falando, um jardim vertical, que você pode colocar em qualquer lugar, isso viabiliza muita coisa em relação a esse cuidado, né? A essa relação da pessoa, né, idosa ou a pessoa com alguma dificuldade, que começa a ter vamos dizer assim, uma obrigação de cuidado. E isso, no emocional da pessoa, isso é muito bom. Ele já tem esse resultado, né? Já tem uma pesquisa grande em relação a isso com os idosos. O quanto é legal a pessoa ter uma obrigação. Então, a obrigação de molhar aquela planta, né? E aí, nesse caso, é melhor até que não seja automática, mas uma obrigação de molhar, uma obrigação de cortar, de tirar as folhinhas secas. Isso já cria uma outra um ânimo, na verdade, nas pessoas, né? Já tem uma pesquisa grande em relação a isso. E aí eu acho que esse jardim vertical abre muito espaço para esse tipo de coisa, para você ter dentro de casa, para você ter em espaços que às vezes não dariam para ter outras, né? Uma quantidade boa de planta, vamos dizer assim, né? Isso é É uma legal. E terapia, né? É uma é uma terapia muito terapia. boa. Uhum, E quando uhum. agora com frutas e verduras, ainda vai Mais trazer assim, ainda. ainda uma terapia melhor, que você está cultivando seu Uhum, próprio alimento, uhum. né? Que é uma tendência assim, mundial. Aham, aham. A gente está no finzinho aqui, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Essa coisa é, das sementes, das hortas, você pode botar com semente ou você tem que colocar com muda? Como é que funciona? Pode ser semente ou não? Pode Tem ser que ser semente, muda. pode não, Ah, pode ser semente. Você pode, legal, inclusive, legal. é, Pode jogar as é, é, sementinhas ali legal, legal. pode, pode. Aham, Pode. aham. Hoje tem muitos lugares que já vendem a mudinha pronta, né? Sim, Tem muita, sim. pelo menos aqui tem muitos lugares que vendem Tem. a mudinha pegada, né? Uma É. bandejinha com um Com as mix mudinhas. Um é, mix já de horta, é verdade, é de verdade. Você já horta. pega Tem elas muitas e. lojas aqui, né? Aham, aham. Aqui Aí eu acho que eu não sei é se uma tem tantas maravilha, acima. né? Porque você já vê assim o efeito Aham, imediato, né? aham, Mas aham, você pode fazer também com sementes. aham. Funciona também Aham. da mesma maneira, É né? a E solução. tem Aí sido a assim um pergunta aqui. sucesso. Ah, que bom. A solução para apartamentos e áreas internas é isso aí. Eu acho que é uma excelente solução para apartamentos e áreas internas, né? Exatamente. Lugares que não tem varanda. Aí a questão é escolher espécies que sejam para sombra, como você falou, né? Mas Isso. sempre o mais próximo possível das janelas, para poder ter pelo menos uma luz natural, É senão não bom, vai, né? é muito bom, Ah, até ah, vai, tá? Mas não é o ideal, porque fica aham, um universo de plantas muito limitado. E são entendi, poucas entendi. plantas que, vamos Que dizer resiste, assim, né? que resistem. Mas se, por exemplo, numa área de serviço, onde seja bem claro, um ambiente claro, Uhum, sem uhum. problema nenhum, né? Ah, Uma legal, legal. varanda, uma área que tenha luz, né? Que Uma tenha luz, né? cozinha que tenha Aham, luz, né? aham. Até E uma aí, se o sala lugar mesmo. for. Aí, se o lugar for muito quente, vai buscar espécies que sejam adequadas a calor, né? Ou muito O calor não é, ventilado, tem que ter. O calor é não é um isso. problema, né? Ah, O calor o não é um vento é pior. problema. O vento é mais agressivo, né? Aham, Mas aí a aham. gente coloca exatamente espécies, né, que Que resistem. Você vê Uhum, aí em perfeito. Salvador mesmo, eu tive numa área que eu tive pesquisando, inclusive plantas para o telhado verde, área de Uhum. restinga, Hum, plantas com flor nascendo na areia da praia. é verdade, tem mesmo, tem mesmo. Tem. Agora, Lindas! lindas, é isso mesmo, tem mesmo, você tem toda a razão, você tem toda a razão. Agora, justamente quem tem aqui em Salvador, a gente tem a orla, né? Que tem muito sal, muito vento.
Então, para você fazer um Conheço. jardim, tem gente que vem de fora e faz um jardim lindo, ele dura 2 meses, no máximo, porque queima tudo por causa do sol, ou por causa do vento e do salitre, né? Do sal, né? Do sal que é trazido. Então, algumas espécies têm que ser muito bem escolhido, né? Tem que ter esse cuidado também, porque eu acho que o grande problema é vento e sal, né? O resto dá para dar jeito, né? Mas o maior segredo, assim, para as pessoas que querem fazer jardins hobby e querem ter, assim, é a observação. Isso que Das você está espécies, fazendo. Das espécies. Oi, morreu tudo. Sim, e as que não morreram? E as casas que as plantas estão lindas? Olha, lindas, aquela isso. resiste ao que lugar, aquela resiste ao sal, aquela resiste ao vento. Porque a melhor coisa é o microclima, porque você está falando da orla. Mas se, por exemplo, você entrar um pouco em Salvador, você já não vai ter aquele vento todo. Não, você não vai... é. Então, Já não tem o na sal, né? realidade, Então, o que cada é que lugar... resiste àquele microclima? Vão ter Perfeito. jardins lindos naquela Perfeito. casa da esquina. Perfeito. Observa É qual é nessa a hora que é planta. bom conversar com o paisagista, porque, né, quem cuida da área de espécies, não só paisagens urbanas, mas das espécies, área de jardinagem, melhor dizendo, né? É porque eles dizem que muita gente não gosta que chame de jardim, de jardineiro, porque acha que diminui o profissional. Mas, na verdade, quem cuida das espécies em si é quem mexe na parte de jardinagem mesmo, né? Porque o paisagista ele pode fazer coisa até sem usar espécies de planta. Então é outra... né? E os gardens, né, que conhece já a região, já sabe exatamente pela experiência, pode aconselhar tantas plantas boas que resistem a tudo isso. Perfeito. Então, já temos só 4 minutinhos. A Roberto aqui da Soluenge disse que cadastra jardineiros e empresas de jardinagem, viu, gente? É legal até passar essa informação, porque é uma coisa legal, né? Porque ajuda aí. Tem mais uma pergunta, deixa eu ver se a gente consegue. No caso dessa solução de jardim vertical nas áreas internas, alguma recomendação especial para a parede onde será instalado? Sim, a gente falou muito sobre isso na live passada, né? Da parede para o jardim vertical, né? Que na verdade não vai ter tanto problema porque o jardim está um pouquinho afastado. Então, exatamente, quem quiser, não transmite umidade, pode colocar em qualquer parede. Pode botar em qualquer até parede. Em drywall, tá? Até drywall, o que quiser. Perfeito, perfeito. A gente falou na live passada, as lives ficam gravadas no Instagram da Casa 500. Quem quiser qualquer dúvida também, entre em contato com o allgreen.jardim verticais, né? Jardins verticais, que também acessa lá um monte de informação. Mas a gente tem todas as lives gravadas também na página da Casa 500, é casa500.com.br. Todas as antigas, já tem 36 lives agora com essa, eu acho. 36, 37. Então tem vários assuntos legais. Quem não assistiu, vai lá assistir. E essa daqui a gente fez a semana passada. Na quinta-feira a gente falou sobre parede verde. Foi bem legal também, né? Mas quem tiver dúvida ainda, ou manda pra gente, a gente manda pra Renato, ou entra no Allgreen também, no allgreen.jardins verticais, que tem muita coisa, né? Para nós é um prazer. Não é? A gente responderemos todas. Ótimo, ótimo. Assim, quero te agradecer muito por mais uma vez estar aqui. Quando você vier com suas novidades aí, você fala para a gente trazer aqui também, né? Para a gente conversar mais. E muitíssimo obrigado. E, gente, quem tiver interessado aí, entre em contato com eles ou através da gente, a gente ajuda aí, faz esse link. Mas no Instagram também ele responde tudo. Então tem um caminho bem interessante aí. Vão lá visitar também, porque aqui a gente não consegue mostrar, mas conhecer esses sistemas, que são os sistemas de o Roof Green, né, que você chama, que é o do teto, né? O Roof Green e o All Green, isso. O Roof Green e o All Green, os dois são sistemas bem, bem legais aí, práticos, eu realmente gostei. Depois eu vou conversar com você para botar um aqui, para ver se eu consigo dar conta de dar manutenção. Com certeza dará. Tá joia, super obrigada, super obrigada. Valeu, Mila. Eu que agradeço, a família All Green também agradece, estamos aqui com as portas abertas. É um prazer estar no seu programa. Também. Casa 500 também está aqui, pronta para o que você quiser vir trazer para a gente aqui de novidade. Tá bom? Tá ótimo. Então, muito obrigado. Muito obrigada. Ok, tudo de bom, querida. Tudo de bom. Gente, amanhã tem mais live, é sobre pet amanhã. Vai ser muito legal também sobre como cuidar do pet nesse momento, né?
Vai ser bem, bem interessante também. Então tá, muito obrigada. Boa tarde. Tchau, Renato. Boa tarde.